Oi, 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 careca bonita e cabeluda maravilhosa, tudo bem com vocês? Continuando a nossa série de como ter saúde, hoje a gente vai entrar num assunto assim que principalmente as mulheres adoram falar, né? Basta juntar 2 ou 3 mulheres que já começa esse assunto. E os homens um pouco mais discretos, enquanto tem mulher ali, eles ficam falando de futebol, política, carros, entre outras coisas. Mas basta a mulherada dar uma afastada que eles começam também a falar sobre relacionamentos. Pois é, gente, relacionamento é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito complicada. E não adianta, gente, a gente foi feito para se relacionar, a gente foi feito para ter vínculo com as pessoas, para criar intimidade com as pessoas. Mesmo que você seja do tipo de pessoa que não gosta de intimidade, não gosta muito de se envolver e criar até mesmo compromisso com as pessoas. Mesmo que você seja esse tipo de pessoa que tem esse perfil, você tem essa necessidade de se relacionar, de conviver com as pessoas de forma mais profunda. E como que isso acontece na nossa vida? Todo ser humano passa pelo processo de aprender a se relacionar primeiro com a família, no contexto de família. Então a criança nasce em um ambiente onde ela vai aprender a se relacionar com o seu pai, com a sua mãe, se ela tiver com os seus irmãos, primos e parentes de sangue, ou seja, todas as pessoas que envolvem a sua família, é o primeiro tipo de vínculo, é o primeiro tipo de relacionamento que a gente aprende a ter. Aí chega aquele momento que a gente começa a fazer amizades, desde pequenininho mesmo a gente já aprende a fazer amizade. Já aprende a ter esse convívio com pessoas que têm valores diferentes, que têm uma vida diferente da sua, que têm uma história completamente diferente da que você estava acostumada com a sua família. Então já é um outro nível de intimidade que a gente tem com a pessoa, é um outro nível de troca, vamos dizer, que a gente passa a ter com essa pessoa. E se a ordem dos fatores não for alterada, chega aquele momento em que a gente entra em um relacionamento amoroso, romântico, carinhoso, afetivo, conto de fadas. Só que não. Enfim, relacionamento é algo essencial para toda pessoa. Não tem como a gente viver em um quarto, uma bolha, isoladamente. Isso é impossível. Mesmo que você viva assim, com certeza você vai passar a ter problemas emocionais. Falo isso por experiência própria, sabe? Depois que eu fiz o transplante de medula óssea, eu tive que ficar em um tempo, vamos dizer assim, isolamento social. Não que eu não pudesse me relacionar com as pessoas, mas eu tinha que ter um cuidado muito maior, principalmente para evitar esse contato com pessoas doentes, resfriadas, que pudessem me passar alguma coisa. E ao mesmo tempo eu tive que cortar as minhas idas e a minha frequência em alguns ambientes com muitas pessoas e eram ambientes onde eu mantinha alguns relacionamentos. Então chegou um momento que eu vivia praticamente só no meu quarto. Não só no meu quarto, né? Não tão deprê assim, né? Mas eu ficava só na minha casa e mantinha o relacionamento mais próximo com a minha família e com alguns amigos. E chegou um momento que eu comecei a ficar meio mal, sabe? Por querer estar mais próximo, por querer estar convivendo mais com os meus amigos e não só vendo esporadicamente. Então, nós temos essa necessidade de nos relacionar, de não apenas conhecer pessoas, mas ter intimidade com pessoas. Tá, e por que eu tô falando tudo isso para vocês de relacionamento, dando essa aula de relacionamento? Porque pra gente ter saúde emocional, a primeira coisa que a gente precisa é manter os nossos relacionamentos. Mas não é ter qualquer relacionamento, porque só dá para ter saúde emocional com relacionamentos saudáveis. Tem uma frase que eu gosto muito sobre relacionamento que está escrita no livro Minha Vida Não é Cinema. E diz assim: relacionamentos não trazem problemas. Relacionamentos revelam problemas. Tá, mas e daí? Eu tô com câncer, eu ainda tenho que ficar pensando nos problemas que causam relacionamento? Pois é, não é porque a gente está com câncer que a gente pode pegar a nossa área emocional, colocar numa caixinha, guardar no fundo do armário e deixar lá
esquecer da nossa área emocional que envolve as outras pessoas. Não dá para fazer isso, até porque quando a gente faz isso, aí que a gente fica mais para baixo mesmo, aí que vem o desânimo, a tristeza, a depressão, e tudo isso atrapalha o nosso tratamento, sim. E não só o nosso tratamento, atrapalha a nossa vida. Até porque, gente, fala a verdade, esse universo de tratamento contra o câncer é um problemão, vamos dizer assim, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente começa o tratamento, a gente está totalmente frágil. E tudo que a gente quer é o quê? A presença das pessoas que a gente ama, a gente quer o apoio das pessoas que a gente ama, a gente quer palavras de incentivo, a gente quer receber uma motivação, a gente quer receber uma ajuda. E a ajuda vem através dos relacionamentos. Só que essa é a nossa maior dor. É a minha maior dor, é a sua maior dor. Todas as pessoas que passam não só pelo câncer, mas por um problema mesmo, né? De 100 pessoas, 200 vão dizer o seguinte: olha, quando eu tinha dinheiro, minha casa estava cheia de gente. Agora que eu fiquei pobre, não tem um para me ajudar. Nossa, quando eu tinha saúde, eu viajava para tudo quanto é lugar e sempre tinha meus amigos. Agora que eu tô doente, não vem um me visitar. Olha, quando eu trabalhava naquela empresa, era happy hour toda sexta-feira. Agora que eu não trabalho mais lá, nem um cafezinho me chamam para tomar. É, gente, essa é a maior dor de todo ser humano. Esse sentimento de se sentir esquecido, se sentir rejeitado, se sentir abandonado. Tudo isso mexe muito com a gente, não tem como você dizer que não mexe. Até mesmo as pessoas que... tô nem aí, que não me ligue, não faz diferença na minha vida. Até essas pessoas que falam isso estão sofrendo. Porque é muito mais fácil a gente se esconder atrás do nosso orgulho e dizer que as pessoas não importam pra gente, do que realmente chorar e falar que aquela pessoa faz falta e que aquela pessoa nos magoou por ter ficado ausente. É muito mais difícil fazer isso. Só que pra gente ter saúde emocional, a gente precisa encarar a realidade. E a nossa realidade como paciente, pessoas que estão enfrentando o câncer, ou como qualquer outra dificuldade, é ver que aquelas pessoas que a gente esperava ter ajuda, infelizmente foram embora. Eu costumo dizer que o câncer ele foi assim, a maior peneira de amizades que eu já tive. Sabe quando você pega um monte de areia, joga numa peneira, dá aquela chacoalhada, às vezes não sobra nada. Ou às vezes sobra uma pedra muito preciosa. E é isso que eu quero falar com vocês. As pessoas vêm e vão em nossas vidas, então tem relacionamentos que naturalmente é superficial. Tem relacionamentos que a gente só tem porque a gente vai em um ambiente. Então a partir do momento que você sair daquele ambiente, esses relacionamentos se dissolvem, vamos dizer assim. Mas os raros casos são quando a gente consegue estar em vários ambientes e em algum desses ambientes a gente conseguir aprofundar o relacionamento com alguém. E é quando a gente faz uma amizade com uma pessoa que não importa o lugar que você estiver, não importa a situação que você estiver ou ela também estiver, a amizade permanece. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, né, deixa as amizades irem. Deixa algumas pessoas irem embora, porque realmente o problema, a situação amedronta algumas pessoas. E ao mesmo tempo ele deixa algumas pessoas sem graça, sem jeito de se aproximar. Será que se eu ligar vou incomodar? Faz dias que ele não telefona, não sei se ele está se sentindo muito bem, eu vou deixar ele no canto dele. Amizades profundas conseguem ultrapassar isso. Porque a gente sabe que é amigo, mesmo que você desapareça, mesmo que você fale assim, ó, não me liga porque eu tô nervoso, eu tô deprê, tô pra baixo, não aparece na minha casa porque eu não quero saber de ninguém. Amigo verdadeiro, ele vai insistir com você. Ele vai tentar muitas formas de te ajudar até que ele ache melhor. Ele vai esperar o teu tempo, mas ele vai insistir. Então, quando algumas pessoas se afastarem de você, deixe-as ir. Se preciso, chore. Sinta a falta dessa pessoa sim, seja sincero com ela, fale para ela educadamente que ela fez falta, que ela está fazendo falta. Mas se nada mudar, deixa essa pessoa aí porque vai ser melhor para você e para ela. De modo geral, todo relacionamento é fundamental para a gente. Então, relacionamento familiar, as amizades e o relacionamento amoroso também.
Mas não dá pra gente ser dependente das pessoas. E é por isso que a gente sofre muito, porque a gente depende das pessoas, a gente coloca toda necessidade, a gente espera que a pessoa vá suprir, a gente espera que o outro vá nos preencher. E não dá pra gente ter esse tipo de dependência. Então, se você quer ter saúde emocional, admita que você necessita das pessoas, mas não seja dependente delas. Como não ser dependente das pessoas? Abrindo um parênteses aqui, para a gente não ser dependente das pessoas, a gente primeiro precisa se amar. Você primeiro precisa se aceitar como você é e ver que existem áreas da sua vida que podem estar vazias, mas que não é uma pessoa que vai preencher. Quem vai preencher esse vazio que pode ter dentro de você é o amor de Deus. Ele é a única pessoa que a gente pode e deve colocar na nossa dependência. Porque ele é o único, sim, capaz de ver profundo, ver o seu sentimento, ver o seu pensamento e corresponder com tudo isso. Agora, as pessoas não são capazes de ver a nossa necessidade e corresponder com as nossas necessidades. Seja o seu marido, seu namorado, uma amiga, um amigo, os seus pais, alguém da sua família. Não coloque em outra pessoa essa dependência e essa expectativa em ficar satisfeito, em ficar feliz. Porque um outro ser não pode fazer a gente plenamente feliz. Somente Deus pode fazer com que a gente seja feliz em todos os momentos, independente das circunstâncias, mesmo que a gente esteja numa festa muito bem acompanhada, ou mesmo que a gente esteja na solidão do nosso dia a dia, na solidão do nosso quarto, da nossa rotina. Quando a gente deposita nele a nossa dependência. Agora, em outro ser humano, não dá. A gente é falho e o outro também é. Só que ao mesmo tempo que eu tô falando tudo isso pra você, lembre-se que relacionamento é sempre uma troca, é sempre uma via de mão dupla. Um vai e o outro vem. Então, não é porque você está com câncer que você pode se justificar, se esconder. Lógico, você tem o direito de ter o seu momento, de fazer algumas escolhas. Você pode fazer as suas escolhas. Mas não esqueça que relacionamento é atitude. Então, não é porque você está com um problema que você pode ficar esperando a atitude somente do outro. Não, se você tá com saudade, tem atitude, fala, ó, fulano, você sumiu, tô com saudade. Eu tô precisando de você. Se você vê que a outra pessoa também tá precisando, também tá passando por um problema, não seja egoísta esperando que só ela tenha atitude para te ajudar. Estenda a sua mão e ajude também. Até porque mais feliz é quem dá do que quem recebe. Até porque a própria palavra de Deus fala em Eclesiastes que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro consegue levantar. Se um estiver passando frio, o outro consegue aquecê-lo. E juntos os dois conseguem caminhar. Então não dá pra gente ser sozinho, não dá pra gente viver numa bolha e Exploda todo mundo. fingir que a gente não sofre com a ausência das pessoas. Para fazer o tratamento contra o câncer, a gente tem que admitir que a gente está doente. Então, para ter saúde emocional, a gente também tem que admitir as nossas fraquezas, as nossas dores e se abrir sinceramente. Mas não é se abrir para qualquer pessoa, é se abrir para aquela umazinha. Lembra que sobrou quando você passou a peneira? Então, essa única pedrinha preciosa que sobrou, essa sim é uma amizade a qual você pode contar, a qual você pode se abrir e naturalmente você vai ter o retorno dessa pessoa. E se você achar esse amigo, agarra ele e cultive essa amizade. Como eu falei, tenha também a atitude de alimentar essa amizade. Assim como diz em Provérbios, o amigo ele ama em todo o tempo. Mas na adversidade, na angústia, na dor, no sofrimento, no problema, ele se torna um irmão. A amizade fica muito mais profunda, a amizade fica muito mais sólida. Mas porque ambas as partes cooperaram para que aquilo acontecesse. Então, toda pessoa que passa por uma dificuldade sabe o sofrimento que é de ter essas perdas de relacionamento, de parentes que se afastam, de amigos que se vão, até mesmo de um casamento, de um namoro que é quebrado e é destruído.
mas não dá pra gente ficar estagnado, paralisado nessa situação, e a gente não pode deixar que pequenos arranhões virem feridas profundas e virem um câncer na nossa alma, na nossa vida emocional. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Tá, mas qual que é o remédio pra isso então? O remédio para tudo isso é aquele que é mais difícil de engolir, porque tem momentos que ele parece que é amargo na boca, sabe? Mas quando você engole e ele vai para o seu estômago, instantaneamente você já começa a sentir o alívio das suas dores, das suas feridas e do seu sofrimento. E o nome desse remédio é perdão. Hã? Perdão. Perdão. O nome desse remédio é perdão. Não tem como a gente ter saúde emocional nos relacionamentos se não houver perdão. Todas as pessoas erram. Eu erro, você erra. As pessoas que você se relaciona já erraram com você e vão errar novamente. Então, quando a gente aprende a perdoar, que muitas vezes é difícil sim, mas a partir do momento que a gente perdoa aquela pessoa, a gente libera esse sentimento, a gente entrega esse sentimento para Deus, para que Ele nos ajude a suportar a dor que passou, a ferida que foi aberta, Ele possa fechar. Então, através do perdão, a gente consegue ter paz novamente. A gente consegue ter saúde emocional novamente. O perdão vai liberar o seu coração da amargura, do ressentimento, da mágoa, da ira, da vingança e até mesmo do ódio. Porque não dá para viver bem com nenhum desses sentimentos. Porque essa é a única forma, eu sinto muito lhe dizer, não existe outro remédio para os relacionamentos do que o perdão. E eu sei que na teoria tudo isso é muito lindo. Mas na prática é muito desafiador, sim. É tão difícil quanto tomar quimioterapia, né? Mas a gente sabe que depois de alguns meses valeu a pena ter tomado a quimioterapia e não existir mais esse câncer. Então o perdão é a mesma coisa que a quimioterapia. Ele é duro, ele é difícil de aceitar, mas depois a gente vê o resultado e a gente vê que valeu a pena. Porque aquele câncer emocional, aquela doença emocional, aquela mágoa, aquele ressentimento, não existe mais em nós. Então, meus carecas e cabeludos, se vocês desejam ter saúde emocional, bora arregaçar as manguinhas sim, porque não dá para justificar que a gente está com câncer e esconder essa área da nossa vida. A gente tem que sim fazer a nossa parte diante de todo e qualquer relacionamento. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, apesar do tema ser um tanto quanto profundo, mas essencial para a nossa qualidade de vida. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, deixa o seu comentário, faça suas perguntas que eu vou tentar responder nos próximos vídeos, porque tem muita coisa pra gente falar ainda sobre relacionamento, tá? Se inscreve aqui no canal também para você continuar acompanhando os próximos capítulos da nossa série Como Ter Saúde e os muito outros vídeos e assuntos que ainda estão por vir, tá? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.